Olá, sou a professora Joscleide Guilhermin, disciplina de literatura, e hoje nós faremos análise da obra Iracema, de José de Alencar, obra indicativa do movimento romântico. Se você não acompanhou os vídeos sobre o romantismo, volta aqui no canal, você vai encontrar 3 vídeos distintos. O primeiro vai tratar do romantismo de uma forma geral, as características tanto na Europa quanto no Brasil, e também o contexto histórico. Tem um segundo vídeo que vai tratar da divisão do romantismo na poesia, e no terceiro vídeo trataremos das características da manifestação do movimento romântico na prosa. E aí a gente tem uma divisão da prosa histórica, indianista, nacionalista e uma outra que eu não lembro, já quando eu lembrar eu apresento para vocês. Eu sempre esqueço da última. O fato é que Iracema, ela representa justamente, é uma obra representativa justamente do processo de construção da prosa romântica na fase indianista. José de Alencar, que é o autor de Iracema, já falamos de José de Alencar um pouco antes, quando nós tratamos da obra Senhora. Se você não acompanhou esse vídeo, volta aqui no canal e acompanha também, porque José de Alencar será um dos escritores mais significativos da prosa romântica e ele vai materializar romances distintos. Então ele tem um romance indianista, tem um romance histórico, tem um romance urbano, e hoje a gente vai falar um pouquinho de Iracema. E estamos recebendo o professor Fabiano, que já é um colaborador nosso aqui no canal. Ele já aparece aí em outro vídeo, quando a gente refletiu sobre Senhora, de José de Alencar. E antes de eu começar a falar sobre a obra, eu já vou passar a bola para o professor Fabiano, porque eu acho que essa voz vinculada à questão dos indígenas, o ideal, na verdade, era que tivéssemos um indígena aqui, que pudesse realmente fazer a sua voz ser ouvida, mas em virtude da dificuldade de conseguir isso, estamos com um historiador que, diante de uma profissional de letras, é claro que tem uma voz muito melhor nesse sentido. Eu vou pedir para o professor Fabiano contextualizar um pouco para a gente essa questão do indianismo e já a gente faz uma análise sobre a obra em si. Professor, fique à vontade. Obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer o convite para a participação dessa nossa conversa sobre agora esse movimento indianista que é inaugurado no Brasil a partir do século XIX. E isso é importante porque é no século XIX, com justamente o movimento do romantismo como um dos arcabouços para essa construção dessa identidade brasileira naquele momento, e será um índio, né, que será, vamos dizer, a base e a representação desse mito da fundação, ou desse mito da criação do nacionalismo brasileiro, né? Então, isso é importante porque o romantismo vai ser a forma pela qual o governo vai financiar, inclusive, esses poetas, né? Sobretudo José de Alencar e muitos outros, e não só poetas, como também historiadores, e não só historiadores como arquitetos, e não só como arquitetos, como urbanistas, e muitos outros profissionais que serão financiados pelo o governo naquele momento, o Estado, melhor dizer, naquele momento. E um momento, claro, que nós estamos falando é ainda do período monárquico brasileiro, sobretudo o segundo reinado, que teve a influência do governo de Dom Pedro II. Claro que a partir depois ali do golpe da maioridade, quando os liberais deram um golpe, né, sobre os conservadores, né, e adiaram a colocação de Dom Pedro II no trono, que caracterizou aqui que a gente chama de golpe da maioridade. Então, o romantismo, nesse período, século XIX, no Brasil, vem muito da influência ali francesa, né, com a ideia de criar esse sentimento nacional. Haja vista que também a França, nesse período, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, também estava em um processo de transformação por conta da Revolução Francesa. Então, novos símbolos estavam saindo, ou melhor, antigos símbolos estavam saindo e novos símbolos estavam sendo colocados. Nada melhor do que, para uma sociedade que está em transformação, a colocação de novos símbolos, sobretudo novos símbolos cívicos. E quando eu falo disso, é claro que eu lembro muito daquilo que José Murilo de Carvalho tenta
faz análise naquele livro dele, A Formação das Almas, claro que um momento diferente da história brasileira, porque o que Moreira Carvalho está trabalhando ali é justamente o advento da República, né? A experiência republicana brasileira, que também foi um golpe sobre Dom Pedro II no final lá do Segundo Reinado. Agora, o romantismo ele é importante nesse momento porque ele vai ser um dos pilares para a formação dessa nacionalidade brasileira, criando, assim por dizer, o mito da criação nacional. Isso porque o índio, nesse momento, é visto como o primeiro cidadão brasileiro, é visto como aquele que, a partir dele, a nação surgiu. Agora, veja bem, é um índio, né, mistificado, exotizado, e esse índio é utilizado, só é colocado em pauta porque ele está aí mergulhando ou emergindo nessa cultura europeia que, inclusive, o José de Alencar e outros poetas indigenistas está colocando esse índio nesse patamar. O índio só é destacado nesse momento porque é um índio inserido dentro de uma lógica europeia, de uma elite branca, que os poetas, não só os poetas da época, mas também os historiadores da época, que estavam trabalhando numa nova imagem, assim por dizer, da nação, estavam colocando esse índio, um índio mistificado, exorcizado. Tanto que a construção que é feita desse indígena em Iracema e em outras obras que vem trazer a figura do indígena enquanto protagonista, não é um indígena genuíno. É um indígena que vai apresentar aí características completamente europeizadas. Mesmo que nesse contexto a literatura brasileira, a arte brasileira estivesse tentando caminhar por suas próprias pernas, estivesse tentando dar os primeiros passos aí, engatinhar, atingir um processo de maturação que vai levar muito tempo até ser conquistado, mas a gente permanece ainda muito preso aos padrões europeus. E aí a construção desse indígena segue características semelhantes à que a gente já percebia no cavaleiro medieval. E aí o nosso indígena, ele é um indígena que possui uma força descomunal. Esse processo de construção tem a ver justamente com o que o professor Fabiano coloca, que é um indígena inserido a partir de um olhar do branco, inserido em uma cultura branca, passando por um processo até certo ponto de embranquecimento, no sentido de ir gradativamente perdendo a sua própria cultura. E tem um fragmento específico, que eu acho que é um fragmento muito representativo, e vou pedir para o professor Fabiano fazer uma análise do último parágrafo, mas é o capítulo 2, essa versão que eu tenho é uma versão mais antiga, que é uma versão da FTD, mas é o capítulo 2, em que a gente percebe esse processo de, eu não diria de colonização, mas de mudança, porque a colonização ela já vinha acontecendo há um tempo. O capítulo 2 diz o seguinte: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Desde esse primeiro momento, a gente já percebe que a apresentação dessa Índia é superior à própria natureza. As características dela se sobrepõem à da natureza em si, então tudo nela é melhor. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria ao sertão e às matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. E aí eu vou pular os parágrafos seguintes. Um pouco mais à frente eu tenho, a partir de agora, a quebra. O processo em que Iracema estava, a sua cultura, sua inserção no meio natural, será quebrado por um elemento. Rumor suspeito, quebra-doce harmonia da sexta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar.
Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Aqui nós temos o contraste, né, entre as características de Iracema e as características do homem branco. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas terras que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos, os tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. O que dá pra gente tirar nesse momento é que existe uma construção romantizada, né? Há uma quebra da situação inicial, né, o contexto ali em que ela vivia. Ele chega, num primeiro momento ela reage a isso e a gente quase que sente dó dele, né? É a coisa do, ele sofreu mais da alma que da ferida, porque ele aprendeu na religião de sua mãe que a mulher é símbolo de ternura e amor. E aí, quando ela pergunta, né, quando eles se comunicam e ela pergunta como você aprendeu essa língua ou qualquer coisa do tipo, de onde você vem, ele diz: venho das terras que teus irmãos a possuíram e hoje tem os meus. Ou seja, historicamente a gente já pode falar sobre a questão aí da colonização, da violência, da tomada de terras, né? E trazendo para os dias atuais como a gente ainda trata o indígena de maneira folclórica. Dia 19 de abril as crianças saem da escola fantasiadas de indígena, como se índio fosse fantasia, e é inadmissível que em pleno século XXI a gente ainda permita que esse tipo de coisa aconteça, porque a gente não vê eles como parte da nossa cultura. Eles são alguma coisa à parte, relacionada ao folclore, e fora desse folclore a gente não vê eles efetivamente como cidadãos. Então tem uma visão romanceada aí que José de Alencar apresenta para a gente, porque eu esperava, particularmente a primeira vez que eu fiz essa leitura, há muitos anos atrás, não vou denunciar a minha idade aqui, mas eu esperava no primeiro momento que houvesse uma reação, porque quando ele diz, venho das terras que teus irmãos já possuíram, eu pensei, caramba, ele admite que é um escroto, como a maior parte dos homens brancos nesse período, né? Falando aí diretamente dos homens, porque as mulheres não serviam para muita coisa nesse contexto, né? Mas o fato é que esperava uma reação, e essa reação ela não acontece, né? Então a visão do indígena enquanto pacífico, né, que aceitava tudo, o que não era exatamente assim. Acho que o professor Fabiano pode até aprofundar isso, que não era exatamente assim, mas tem essa visão do indígena extremamente pacífico. Ela não reage, muito pelo contrário, ela diz: bem-vindo seja a nossa terra e tal. O professor Fabiano, fica à vontade para comentar sobre esse fragmento ou qualquer outra coisa que queira. Pega nesse gancho da resistência indígena. É fundamental, porque mesmo quando os portugueses vieram para cá, né, e tiveram o primeiro contato com povos indígenas, eles tiveram apoio, vamos assim por dizer, de um grupo determinado de indígenas, mas houve resistência. Por exemplo, os caetés. Os caetés foram uma tribo indígena aqui no Brasil que se levantaram veementemente contra os portugueses. Inclusive se aliaram depois aos franceses quando vieram para cá. O interessante é que nessa época, tanto o José de Alencar quanto outros autores da época, que o movimento indigenista não só influenciou a literatura, mas também as pinturas, né? Por exemplo, Pedro Américo representou bem esse movimento, dessa mistificação, vamos dizer, dos povos indígenas. O Victor Meirelles, com
com a primeira missa, sobretudo. E esse movimento foi um dos movimentos para criar esse mito, vamos dizer, da nação, como a gente já salientou logo no início. Mas, como a gente falou também no início, o índio só é destacado porque ele foi civilizado, né? Então, inclusive com a formação de uma instituição importante chamada, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Com o desenvolvimento, vamos dizer, dos estudos etnográficos, meio que dividia os indígenas em duas partes naquela época. Uma que eles chamavam genericamente de tupis, né? Aqueles que tinham uma semelhança ali linguística naquela época, e os tapuias, né? Os tupis seriam esses indígenas passivos, civilizados, que receberam influência europeia. Por essa razão, o próprio José de Alencar não denuncia o contato dos portugueses com os indígenas, porque ele disse que esse contato do português com o indígena foi fundamental para, inclusive, civilizar o indígena, que era o bárbaro. Então, o indígena do movimento indianismo, que é propagado pelo romantismo, é o índio que foi civilizado, inclusive, pelo processo de catequização da religião. Então, nem todos os portugueses nessa narrativa era o vilão, né? Porque parece na narrativa aqui que o vilão é o colonizador, né? O colonizador é o vilão, mas na realidade não é todos os colonizadores que eram vilões. Por exemplo, os padres que fizeram o processo da catequese eram os mocinhos, porque através deles os índios se tornaram civilizados e conseguiram ser inseridos nessa lógica aí. Mas claro que houve muita resistência. A catequização significou a retirada do princípio cultural indígena naquele momento. Então, e não foi recebido sem resistência. Todo o movimento da escravização dos indígenas foi com muita resistência. E todas as vitórias ditas do Dia do Índio, que hoje a gente, né, tem essa data, que já foi mencionada pela professora, isso só é comemorado, ou de uma forma, inclusive, equivocada, só é comemorado porque houve muita resistência, né? Os indígenas, inclusive, por sua resistência, foram dados o nome deles de preguiçosos, criaram esse mito que o índio é preguiçoso. Mas se você for para uma aldeia indígena agora, da criança ao idoso, está todo mundo trabalhando. Isso. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho específico. Então, esse mito do índio que é preguiçoso veio muito por conta da resistência dessas tribos indígenas sobre a opressão portuguesa naquele momento. Então, o índio não é preguiçoso, o índio não é ingênuo, não é? Acredita naquele mito que os índios se venderam por bugigangas dadas pelos portugueses, e isso não foi verdade. Os índios só trabalharam para os portugueses porque foram pagos, né? Então recebiam algo de troca. Quando os índios perceberam que estavam sendo enganados e que os portugueses queriam escravizar esses índios, começaram aí um movimento de resistência, inclusive com confrontos mortais entre índios e portugueses. Então o índio não é um ingênuo, o índio não é aquele mistificado que vai apresentar justamente aqui na obra de José de Alencar. Então a gente tem uma metáfora, né, para esse processo de colonização. O nome Iracema em si, que é o nome da obra, é um anagrama para a palavra América. E nós temos o homem branco, né, com quem ela vai se relacionar, que é o Martim, que faz uma referência ao deus Marte, o deus da guerra. E aí esse momento inicial, esse contexto em que Iracema vivia, vai ser modificado a partir da chegada do homem branco. Ela e Martim não poderiam se relacionar, até porque isso desencadearia outros processos, inclusive de expulsão. Ainda assim, se apaixonam, como toda boa obra romântica, né? Tem que ter um casalzinho ali no meio. Ainda assim, se apaixonam, mas sabendo que não poderia haver esse relacionamento de forma concreta, ele pede a ela, num determinado contexto da narrativa, que ela não poderia haver a junção efetiva, né? O corpo, o sexo em si.
e aí ele pede a ela que dê a ele uma bebida, que eu não me recordo agora o nome, mas que era uma bebida em que ele, a partir dos processos alucinógenos, iria vivenciar aquilo que ele tanto desejava, que era uma relação com ela. Nesse contexto, ele toma a bebida e Iracema se entrega a ele de maneira real. Até então ele não tinha consciência disso, porque estava num processo alucinógeno, e aí desencadeia uma guerra, né, um conflito entre ambos, né, a tribo dela e o povo dele. E aí a gente tem o delineamento da história. Ela precisa criar toda uma estratégia para poder fugir e para que ele não perca a vida. Então eles vão viver no litoral, ela está grávida dele. Num primeiro momento a gente tem uma vida muito tranquila, uma vida muito pacata, mas num segundo momento ele começa a ficar entediado. Ele começa a ficar entediado daquela vida ao lado dela, então ele passa um tempo longo, de cerca de 8 meses aí, aproximadamente, longe, caçando, fazendo outras coisas, enquanto ela está grávida. Nesse contexto, tem-se o nascimento do filho, já vou dando spoiler aí para vocês, tem-se o nascimento do filho e a morte dela. Ele leva a criança e no finalzinho da obra a gente tem, digamos, o processo completo de colonização, porque ele volta a este local e coloca lá uma cruz, né? Como se a gente tivesse realmente o processo completo de aculturação. Agora tudo tinha se completado, porque eu tenho agora a cruz aqui fincada, símbolo máximo do cristianismo. Professor Fabiano, tem algum comentário a fazer? Só para cumprir, amarrar aqui o final, considerações finais. Fique à vontade. Né? Um movimento romântico nesse momento, né, encabeçado, assim por dizer, por José de Alencar, no que corresponde a essa obra que a gente está analisando agora. Houve outros, claro, o Macedo Magalhães veio anterior a ele, mas um escritor de grande nome que vai levar adiante, assim por dizer, a ideia desse indigenismo, a ideia desse mito nacional, da criação dessa identidade nacional, desse pertencimento. Na realidade, todos, não só ele, não só o José de Alencar, mas todos os outros que cooperaram para o mito da formação, na realidade, escreveram e fizeram romances, e história, e arquitetura, e artes, a sua imagem e semelhança, né? Sim, sim. É uma imagem e semelhança de uma identidade branca, europeizada, que sucumbia até, inclusive, os índios. Tanto que, inclusive, não haverá preocupação alguma com o negro, né? Que aí a gente até pode fazer uma outra reflexão em relação a isso, porque o negro, ele sequer vai aparecer nesse contexto. Gente, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Se você precisar de suporte com o teu processo de estudos, você que está estudando para o Enem ou para outros concursos, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar várias indicações de materiais de estudos. Agradecer ao professor Fabiano por aceitar o nosso convite. Muito obrigada e até a próxima.